Sou mestranda do IHPS e faço parte da RD. E a gente está agora no quarto bloco, discutindo com a nossa convidada, Rodrigo da Silva Albuquerque. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é, na verdade, fruto de uma pesquisa que a Rodrigo fez na graduação, que é o TCC dela, chamado Pedagogia POC, uma praxis bicha em sala de aula. Então, eu queria perguntar, Rodrigo, para você, por que pedagogia POC e o que é para você uma praxis bicha em sala de aula? Eu acho que esse nome, né, quando ele apareceu para mim, foi muito... Eu tinha selecionado pencas coisas para ler, para fazer o TCC, né, e uma delas foi a pedagogia do oprimido. E durante a leitura, né, eu fui entendendo que pedagogia era essa do oprimido, né, o que significava uma pedagogia do oprimido. E que são o que o oprimido pode ensinar, né? O que a experiência do sujeito oprimido pode ensinar, o que ela tem a contribuir, o que ela rompe. E aí eu fiquei me perguntando, tá, do oprimido, de que oprimido a gente está falando, né? De que oprimido eu vou falar? Da onde é que eu vou partir? E aí aí foi daí que veio. Então, beleza, vai ser pedagogia POC, uma praxis bicha na sala de aula. Pensando que esse nome POC, né, da origem desse nome e trazendo a minha vivência no Grajaú, na periferia, né, da onde eu nasci, e de tudo que eu carregava dessa experiência e da maneira como eu levo isso para a sala de aula. Como é que ser uma bicha periférica, nascida, criada aqui, e quais são as minhas experiências? Quais são as experiências das minhas amigas e irmãs aqui nesse território? Quais são as experiências que a gente compartilha e quais são as experiências que a gente não compartilha? Por que a gente compartilha algumas e por que a gente não compartilha outras? A partir disso, né? Partindo da ofensa, da bicha, o que é que pode, então, o que é uma praxis bicha na sala de aula? Eu sou uma bicha, eu aceito, eu reconheço, eu glorifico de pé que eu sou uma bicha. O que é que pode a bicha na sala de aula? Né? O que vai ser essa praxis, que vai ser reflexão e prática na sala de aula? Como eu trago isso para a sala de aula? E aí, nesse processo de escrita do TCC, né, que se tornou também a minha pesquisa, é entender que sobre o que eu estou refletindo e como isso molda a minha prática. O que vai ser essa praxis bicha na sala de aula? Né? Da minha experiência, eu vou me colocar. O que eu entendo que a praxis bicha, ela tem o corpo presente. Eu trago a minha experiência para o processo de ensino e aprendizagem. Eu trago a minha infância para o processo de ensino e aprendizagem. Eu trago a minha adolescência e eu trago a minha atualidade para o processo de ensino e aprendizagem. Eu experienciei violência homofóbica e transfóbica na minha trajetória escolar. Do ensino fundamental do ensino infantil à formação, à graduação. Eu fui uma criança que não fui ao banheiro na escola. A última vez que eu fui ao banheiro na escola, eu tinha 9 anos. Sofri uma violência dentro do banheiro da escola e a partir daí eu não fui para a escola. Eu fui impedida de usar o banheiro da escola até sair da escola. Eu ficava na escola das 7 da manhã ao 12h20 e não usava o banheiro, segurava para não ir. Porque tinha um trauma dessa violência que aconteceu com 9 anos. Uma violência de cunho homofóbico, né? Eu tive um professor, o meu primeiro professor viado na sala entrou e foi rechaçado, foi xingado, foi zoado, gritaram, vaiaram. Na hora da saída jogaram uma pedra na cabeça dele. Eu sabia que eu era viado. Eu sabia que eu era uma bicha. O que é que aconteceu? Naquele momento em que ele entrou na sala e foi ridicularizado, foi deslegitimado, não conseguiu falar. O que é que aconteceu comigo naquele período?
naquele momento. Quando ele apareceu no outro dia com a cabeça machucada, porque tinha levado uma pedrada na cabeça, como é que eu lidei? Eu estou falando do espaço escolar. Como é que eu acho que eu poderia ir ao banheiro? Se um professor, que é alguém que a gente deveria respeitar, levou uma pedrada porque é viado. Eu tinha certeza que eu não ia poder ir ao banheiro porque aquilo ia se repetir. Então, a não possibilidade de frequentar o banheiro porque tinha medo de ir ao banheiro. O professor violentado na minha frente. E entrar numa universidade e passar pelo que eu passei na sala de aula, olhar para o corpo docente e encontrar limitações nesse sentido. Isso tudo informou a minha prática na sala de aula. Eu tenho uma trajetória de vida inteira na escola pública e muita coisa aconteceu nesse período. Essas coisas todas em relação a gênero e sexualidade estão dentro de mim. Eu transformo isso para colocar isso em prática. É o que o oprimido pode gerar de conhecimento, é o que a bicha pode gerar de conhecimento. É aquilo que eu não vou deixar se repetir na sala de aula. É Sim. aquilo que eu não vou deixar se repetir na sala dos professores. É aquilo que eu não vou deixar se repetir numa reunião de pais. E aquilo que eu vou tentar, o máximo que eu puder, não deixar se repetir no ambiente familiar. E acho que É aí que vem é aí que vai vir a minha praxis. É aí que na verdade, a minha praxis não, a praxis bicha na sala de aula. É a partir disso, porque entender que é reflexão e prática a praxis, mas que tipo de reflexão? Eu estou fazendo reflexão sobre o quê? É só reflexão teórica? Ou eu estou fazendo uma reflexão também sobre trajetórias, né? Que pode ser até um jogo triangular, que é as trajetórias, teoria e sala de aula. Sim. Pensando nesse sentido, é o que uma educadora bicha, uma educadora sapatão, não binária, travesti, nesse sentido de pensar que as nossas trajetórias elas influenciam na maneira como a gente vai ensinar, seja lá o que for, né? Sim. Então, por exemplo, eu não deixo passar. Eu tenho uma experiência que eu tive, a gente estava lendo um texto com os alunos, né? E o texto contava a história de uma criança que ia sair de férias com a família. E o pai sempre decidia para onde eles iam, era sempre o mesmo lugar, só que dessa vez ele, vamos inovar, vamos acampar no meio do mato, biriri, bararó, vamos. E aí chega lá, a criança que narra, o narrador é a criança, né? Então, a gente chegou lá, não tinha energia elétrica. Minha irmã ficou desesperada porque ela não podia ligar a chapinha. Minha mãe ficou desesperada com os bichos. Meu pai e eu, a gente queria pescar, a gente estava animado para fazer trilha e tal. Em momento nenhum, marcava-se o gênero da criança que está narrando a história. Ele falava a minha irmã, o meu pai, a minha mãe. Eu vou pescar com meu pai. Eu não tenho medo de animais. Eu não estou preocupado com a chapinha. Primeira pergunta do texto. Na sua opinião, o que o menino achou da viagem? Alguma coisa do tipo. Tô jogando aqui. A primeira pergunta já marcava o gênero da criança. Sim. E aí eu me lembro de que quando a pergunta veio, eu não tinha lido o texto, né? Eu estava fazendo uma outra participação no trabalho e terminaram de ler o texto, uma leitura em voz alta compartilhada, vamos para as perguntas, e a pergunta, eu não me lembro direito qual era, mas ela marcava o gênero da criança, narrando. Na hora, eu falei, eu tenho uma pergunta sobre o texto. Onde é que está dizendo que a criança é um menino? Quando foi, eu quero que vocês procurem aí um artigo, um substantivo, um adjetivo que tenha identificado essa criança como um menino. Se não foi a prática de
ir pescar com o pai, fazer trilha, não ter medo de animais e não reclamar à toa da viagem, não passar a viagem inteira reclamando, não tem nada que diga que ele é um menino. Se foram essas práticas que indicaram que ele é um menino, a gente para agora para conversar sobre essas práticas. Menina não pesca? Exatamente. Toda menina que for viajar para um lugar que não tem energia elétrica vai ficar preocupada com beleza? Então, para mim é isso. Quando a gente tem essa trajetória, a gente faz essa reflexão, na sala de aula a gente não deixa passar. E para mim, o papel da educadora é: eu sou uma educadora. Eu vou deschavar tudo que eu aprendi para passar para os meus alunos. Todo ano, eu trabalho com as minhas turmas, eu faço rodas para falar sobre. São vários nomes, né? Mas as rodas são para falar sobre relações de gênero, papéis de gênero, sobre ali adequado para o ambiente deles. Eu sempre falo para eles: eu sou adulta. Eu tenho ações que eu posso fazer que vocês não podem. Vocês são crianças, tem ações que vocês podem fazer que eu não posso. Quem usa a quadra é vocês. Uhum. Quem está na sala de aula na postura no papel de aluno são vocês. Vocês, que são maioria meninos, podem muito bem reparar quem é que está falando mais. De que piada vocês riem. Sim. Né? E aí, nesse sentido, eu já levei, por exemplo, o Feminismo é para Todos, da Bell Hooks. Mostrei a capa, eles leram o título, beleza. A partir disso, quem é Bell Hooks? Contei quem é Bell Hooks. E tá, o que é feminismo? Alguém sabe o que é feminismo? Fulano sabe o que é feminismo. Beltrano sabe o que é feminismo. Ah, discordam, não é a mesma coisa. E aí a gente vai construindo a partir da capa do livro da Bell Hooks e de um trecho que eu achei que era adequado. E eles discutem. Uhum. Então, assim, meu papel é deschavar o conhecimento que eu estou construindo para poder passar, articular o que eu estou aprendendo. Né? E eu estou aprendendo com essas pessoas. Eu aprendo com esses educadores. E a gente consegue fazer reflexão. Eu não preciso de um livro infantil, né? Só o livro infantil que conte uma história infantil ou infanto-juvenil para falar sobre isso. Eu posso me colocar, gente, estou lendo esse livro. Estou lendo um livro que chama O Feminismo é para Todo Mundo. Uhum. O que é feminismo? É para todo mundo mesmo? Meninos podem ser feministas? Todo feminismo é igual? Tem vários aprendizados nesse sentido. Eles, por exemplo, conhecer Bell Hooks com 10 anos é um puta aprendizado, né? Esse nome ficar na cabeça. Se não ficar, eu trago outra vez. Aí eu posso trazer um livro infantil dela para a roda. Mas essa discussão, saber que tudo dessa discussão pode não ter sido aprendido e apreendido, mas coisas muito importantes foram aprendidas e apreendidas, né? Então, eu sinto que nosso papel de educador e nessa praxis bicha é entender que a gente tem outras referências e a gente vai encontrar modos de articular essas referências. Se eu consigo fazer uma criança aprender tabuada, conta de multiplicação, eu consigo fazer uma criança entender o que é o papel de gênero. Eu só vou modular minha linguagem, mas eu consigo fazer ela entender que, por exemplo, na sala de aula, quando uma menina faz uma piada, nenhum dos meninos dão risada. Agora, qualquer menino que levantar qualquer coisinha, vocês dão risada. O que está acontecendo? Sim. São as brechas que a gente encontra. Mas eu acho que está nesse sentido, da gente saber que a gente tem outras referências e outras vivências e que elas vão entrar para a sala de aula, elas não vão ficar de fora, né? Não vai ter uma separação corpo e cabeça. Uhum. Eu acho que quando você trouxe isso já no começo, né, falando que você traz o seu corpo para a sua pedagogia, para a sua pesquisa, para a sua praxis, eu acho que não há outra maneira de educar se a gente não trouxer o nosso corpo e a nossa identidade, a nossa reflexão crítica para dentro disso.
A Luma Andrade fala muito sobre uma escola, um modelo de escola que deforma, né? E essa escola que deforma, ela pede uma forma, né? E os nossos corpos, quando estão na porta dessa escola, né? Se a escola não abarca isso que somos, ela vai nos deformar. E acho que principalmente nós que somos pessoas trans, LGBTs, não tem como a gente abrir mão de nada para se tornar professora, para se tornar educadora, para estar dentro de um espaço. Não tem como a gente abrir mão da nossa identidade, não tem como abrir mão de tudo aquilo que a gente vivenciou na infância. E é nesse sentido que eu acho muito interessante que você divide o seu TCC, né, enquanto bicha aluna e bicha professora, porque o que você vivenciou enquanto bicha aluna fez com que você tivesse uma série de criticidades e propostas para quando você se tornou uma bicha professora. E eu acho que pensar nessa identidade que não fica de fora é pensar que a gente não pode mais negociar aquilo que a gente é. Porque esses educadores dito neutros, quando eles estão na sala de aula, né, essa neutralidade deles faz com que passe por essa neutralidade racismo, machismo, misoginia, transfobia, LGBTfobia, mas que neutralidade é essa que faz com que uma série de formações e deformações aconteçam? Né? Então, quer dizer que é o meu corpo que está arruinando esse espaço? É a minha praxis? Né? O que é que eu não posso, o que é que eu posso? Então, eu acho que pensar em não negociar mais essas coisas é pensar numa nova praxis mesmo. E você trouxe essa questão da pedagogia POC, né? A Maria Clara está lá na PUC também pesquisando a pedagogia da travestilidade, e tem outras muitas pedagogias que podem surgir para a gente pensar justamente em deformar essas formas da escola que nos engessam, que pedem para que a gente se dispa de quem nós somos, que pede para que a gente fique negociando uma série de pautas insurgentes que a gente sabe que é contra a barbárie e que a gente tem que negociar, sim, muitas outras pautas e outros temas para discutir a barbárie, para discutir uma coisa insurgente que aparece a todo momento, a todo tempo na escola. E se a gente parar para pensar também, né, o título do trabalho era uma pergunta, né? A pedagogia POC é uma pergunta, né? É isso? É disso que a gente está falando, então? E no sentido, pedagogia POC, no sentido de que não eu, alunas bichas POCs. Sim. Né? Pedagogia, eu preciso de uma pedagogia POC para trabalhar com bichas POCs, sapatão, dentro da sala de aula. Eu preciso dessa pedagogia, eu preciso de uma praxis bicha para trabalhar com esses corpos, para trabalhar com essas demandas, entendendo que. E aí é isso, né? A gente ouve fala de tudo que é linha, né? Porque parece que a gente vai. Parece que é muito distante quando a gente está falando dos setores progressistas, né? Da ideologia de gênero, do kit gay. Ninguém acredita nisso. Todo mundo, ai meu Deus, como que a pessoa pode acreditar que é chegar uma mamadeira de piroca? Todo mundo fala, né? Sim. Que absurdo, tá, os setores progressistas. Mas se eu boto uma música cantada por uma travesti, isso provoca movimento. Isso provoca movimento. E isso faz parte de um passo da transformação. Meus alunos estão trabalhando com argila. Enquanto eles trabalham, eu botei uma trilha sonora. Essa trilha sonora é cantada pela Lineker. Eles vão olhar para a tela e, a partir daquilo, vão gerar questionamentos, né? A partir desse questionamento, a gente traz reflexão. Se eu botasse na tela o Chico Buarque, aquilo também ia gerar questionamento, né? Talvez os questionamentos que aquilo provoque não estejam atravessados pela questão de gênero claramente, né? Mas tá. Eu tô vendo um homem branco de olhos azuis, verdes, sei lá, cantando letras que eu nem entendo. Uhum. Eu tô vendo ele dizer lá, cantar a poesia dele lá, e mais um homem lá. A gente entender que esse sujeito, esse artista também está alimentando a subjetividade de uma maneira que a gente acha que não está. Sim. A gente não. A gente não. Aí se a gente traz
por exemplo, a Lineker, isso vai gerar movimento, né? Mas isso não quer dizer que eu esteja, porque eu botei trouxe essa referência, que eu esteja incentivando, que eu esteja... uma coisa que eu sei que eu não estou fazendo é trazer mais norma, regular. O que eu não vou fazer é regular. Agora, se eu apresento uma artista trans para minha turma, eu fiz um movimento para equilibrar a balança que está completamente desproporcional, porque quem são os educadores que estão trazendo essas referências para a sala de aula? Então, se eu trouxe uma referência trans, a gente deu uma mexidinha na balança, né? A gente deu uma mexida na balança pensando em todas as referências cisgêneras e heterossexuais que eles têm. Mas parece que é um movimento muito grande. Parece que a partir do momento que eles ouvirem a artista cantando, eles vão... Acabou. A partir dali, vai todo mundo não saber mais o que está acontecendo. Tamanho nosso poder, né? E isso em todos os espaços, né? Desculpa. A Judith Butler veio no Brasil, que aconteceu aquela série de protestos, né, sobre queimem a bruxa, não permita que essa bruxa fale de gênero para as nossas crianças. E ela soltou uma frase ali que eu achei genial, que ela falou: se vocês querem queimar a bruxa, é porque vocês acreditam na magia. Uhum. Ih, acho que travou. Eles sabem que deu uma travada, o nosso projeto de... Tá me ouvindo agora? Tô. Eles sabem que o nosso projeto de mundo, né, quando a Judith Butler fala se vocês querem queimar a bruxa, vocês acreditam na magia, é porque essa magia, ela é uma magia que, de uma certa forma, quebra, né, a normatividade. Ela é uma magia que nos mostra que as possibilidades de mundo, elas estão aí tão quanto as imposições. E eu acho que é nesse sentido que tudo vira uma ameaça, tudo vira uma bruxaria, né? Tudo vira um terrorismo. Só que esse outro terrorismo, né, esse terrorismo da normatividade, ele nunca entra em pauta. Então, eu acho que esse foi o motivo de toda a nossa conversa. Acho que falar de gênero e sexualidade é um campo imenso. A gente contemplou algumas pautas, né, inclusive escolhemos esse recorte da educação básica, né, você como professor do Fundamental 1. E acho que é isso, a gente tem que seguir, no mínimo, trazendo visibilidade para essas questões e conseguindo produzir outros letramentos e outras possibilidades. Eu acho que o nosso tempo já está no fim, e aí eu queria dar a palavra para você, Rodrigo, mas eu queria já te agradecer por ter topado o convite de conversar com a gente da RD. Acho que você contribuiu muito para a discussão, para esse programa, para todo mundo que está assistindo, e quero deixar com você essas palavras finais aí para a gente encerrar essa nossa conversa. Eu acho que o que eu tenho de trazer para a reflexão final é dizer que assim a gente precisa não dá mais tempo de ficar fazendo denúncia, a gente precisa agir, né? A gente precisa promover ações que vão na contramão, ações que desconstruam os pensamentos hegemônicos. Então, nesse sentido, alguns passos que a gente precisa dar. Esse programa aqui ele é voltado especificamente para educadores, pesquisadores. Então, façam o papel de vocês e vão estudar, vão atrás de entender, vão atrás de conhecer as autoras e autores trans, vão atrás de ler os seus livros, ler seus artigos, assistir às suas palestras, fazer a lição de casa para não sobrecarregar as pessoas da demanda de mas o que é tal coisa? O que é essa outra letra que apareceu aqui? Sendo que isso é uma demanda que é da pessoa. Vai atrás, vai estudar. Não é uma não é importante para você? Não é uma coisa que te movimenta? Não é uma coisa que tô fazendo a minha carreira acadêmica, então vai estudar o que interessa. Uhum.
eu digo, eu não tenho tempo de ler certas coisas porque pessoas muito importantes acabaram de ser traduzidas aqui para o Brasil. E outras pessoas muito importantes do Brasil estão começando a conseguir publicar agora, porque já escreviam, estão publicando agora. Eu estou atrás de entender e de ouvir o que essas pessoas precisam, têm para contribuir. Então, novamente, Sarah York, Tiffany Odara, Letícia Carolina, Maria Clara Araújo, Ana Flor, Érica Malunguinho e outras tantas. Vão atrás de estudar, porque novamente, ela, aventura profana, quem acreditar na travesti vai ser igual ao Monte de Sião e vai permanecer para sempre. Amo! Oh, obrigada pela conversa. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Espero que tenhamos outras trocas. E é isso, quero agradecer, mandar um beijo aí para todo mundo. E a gente se vê nos outros papos. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.